Fala pessoal, tudo beleza? Esse aqui é o Astronomia em Gotas parte 3 e nesse vídeo a gente vai falar sobre planetas, sobre estrelas, sobre os movimentos que a Terra faz, né, rotação e translação, bem como as consequências desses movimentos e também um pouquinho sobre solstício e equinócio, além das galáxias também, falou? Aproveita aí o vídeo, abração para vocês! Os planetas, gente, são corpos iluminados por uma estrela. Aqui da Terra a gente já conseguiu, graças à tecnologia, enxergar planetas em outros sistemas estelares, né? Graças aos telescópios que o ser humano tem colocado no espaço. E aqui a gente vai se ater mais ao sistema solar, que é o sistema que a Terra está inserida, tá? O sistema solar, gente, ele é composto basicamente por 8 planetas. Nós dividimos esses 8 planetas em dois grupos de 4. Aqueles que são mais próximos do Sol nós chamamos de planetas interiores. Quais são as características desses planetas? Primeiro, que eles são muito pequenos. Segundo, que eles são rochosos. E terceiro, que eles estão muito próximos do Sol. Quando a gente saindo do Sol, quando você sai do Sol e se distancia dele, o primeiro planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Depois vem Vênus, o terceiro é a Terra, o quarto é Marte, ok? Então, se a gente está numa nave saindo do Sol e se distancia dele, o primeiro planetinha que a gente vai encontrar mais próximo dele é Mercúrio, depois Vênus, Terra e Marte. Aí tem uma questão importante que é cobrada em algumas avaliações da Olimpíada Brasileira de Astronomia, tá? E também algumas provas de física que envolvem cálculos de tempo de viagem à distância. Bom, quando a gente fala do tamanho, o menor planeta do sistema solar é Mercúrio, que é o que está mais próximo do Sol. Desses planetas interiores, Mercúrio é o menor, o segundo menor é Marte, o terceiro menor é Vênus e o quarto menor, no caso o maior desses planetas internos, é a Terra. Marte, Vênus e Terra têm um tamanho muito parecido, tá? E Marte é menor do que esses dois. Então, com relação ao tamanho, o menor é Mercúrio, o segundo menor é Marte, o terceiro menor é Vênus, o quarto é a Terra. Aí, entre Marte e Júpiter, a gente tem um cinturão de asteroides. Após o cinturão de asteroides, os planetas que existem aí, eles são chamados de planetas exteriores. Então, dando sequência daquela saindo do Sol, se afastando do Sol, o quinto planeta mais próximo do Sol é Júpiter, o sexto é Saturno, o sétimo Urano, o oitavo Netuno. Quando a gente fala com relação ao tamanho dos planetas, vai seguir a mesma sequência. Primeiro é Júpiter, depois Saturno, depois Urano, depois Netuno. Tá? É importante lembrar, gente, que as características dos planetas exteriores são quais? Eles são gigantes, são muito grandes, a maior parte deles são gasosos, eles têm muito gás e eles estão muito distantes do Sol, ok? Bom, quando a gente fala da órbita, que é uma coisa importante que você saiba, as órbitas são os caminhos que os planetas possuem, não é movimento, são caminhos que os planetas passam por eles na translação. O que é a translação? A translação a gente viu lá naquela parte da Lua, é um movimento que o planeta faz ao redor do Sol. Tá? Então, como que funciona aqui a órbita desses planetas? A maioria deles é uma órbita eclíptica ou elíptica. O que é isso? Eles são quase circulares, tá? Se você vê nessa imagem da esquerda aí, você vê que tem a Terra, esse pontilhado é a órbita, é o caminho que ela faz, né? E quase que no centro você vê o Sol, tá? Por que não está no centro? Porque não é um círculo, é uma órbita elíptica. Repare bem que no momento que a Terra está no período mais próximo da órbita do Sol,
Esse período ele é conhecido como periélio. O periélio indica a distância da órbita em relação ao Sol. Repare aí que no periélio a Terra está com 147 milhões de quilômetros quadrados. E no outro oposto nós temos o afélio. O que é o afélio? O afélio é quando é o ponto mais afastado dessa órbita elíptica, tá? Que no caso é 152 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos uma diferença aí mais ou menos de 5 milhões de quilômetros de diferença entre as duas. Por isso que não é um círculo, tá? Ela é quase circular. Ela é quase circular. Ela não é porque nós temos um momento onde na órbita está mais próximo do Sol e o outro está mais afastado, tá? Com relação aos movimentos que a Terra faz, que os planetas fazem, translação é em torno do Sol, rotação é quando o planeta gira em torno do próprio eixo, tá? O eixo terrestre, no caso, gente, quando você olha na imagem da esquerda, ele apresenta um leve inclinar do eixo aí. O eixo terrestre ele tem 23 graus, mais ou menos, de ângulo, tá? Ele não é uma linha reta, um ângulo reto. Ele tem uma declinação aí de 23 graus, tá? E essa declinação é que é responsável pelas estações do ano, ok? Aí vem, pode ser que cobre. Qual é a consequência da rotação? Consequência da rotação, o dia e a noite. Qual é a consequência da translação? A consequência da translação é o ano, né, que a gente na Terra considera 365 dias e 6 horas, e as estações do ano, que são a cada 3 meses muda a estação, a estação do ano do planeta. Uma outra coisa importante, gente, com relação aí à translação, a gente viu que a consequência é o ano e as estações do ano, né? Tem duas partes aí que são importantes que na prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia caíram algumas questões com relação a isso, tá? Então a primeira delas aí é que quando a Terra está no afélio e no periélio, são dois momentos que ocorrem as duas estações, a estação do verão e do inverno, tá? Então olha só, quando é dia 21 de junho, os raios solares eles estão incidindo diretamente no Trópico de Câncer. Aí você tem que lembrar, principalmente da sua aulinha lá do sexto ano, tá? A gente sabe que a Terra ela é dividida foram criadas algumas linhas imaginárias que auxiliam a identificar até onde os raios solares incidem perpendicularmente, ou seja, eles batem diretamente no planeta, tá? O Sol, durante a translação da Terra, durante esse ano, os anos, né? O Sol ele se movimenta entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Então vai ter um momento que ele vai estar incidido no Trópico de Câncer, que no caso é dia 21 de junho. Aí você tem que lembrar, o Trópico de Câncer fica em qual hemisfério mesmo? Como assim hemisfério? A gente sabe que a Terra ela tem uma linha que divide ela no meio, que é a linha do Equador, né? Que é a latitude 0 graus. E tanto para o hemisfério norte como o hemisfério sul, nós temos 90 latitudes, tá? Mais ou menos na latitude 23 graus, você tem os trópicos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. No norte é o Trópico de Câncer, no sul é no Trópico de Capricórnio. Mais ou menos por volta das latitudes 66 graus norte e 66 graus sul, nós temos os círculos polares. O Ártico é no hemisfério norte, o Antártico é no hemisfério sul. Então o que acontece? No dia 21 de junho, os raios solares eles estão incidindo diretamente no Trópico de Câncer. Como o Trópico de Câncer está no hemisfério norte, o hemisfério norte vai vivenciar a estação verão. Só que o hemisfério sul, ele não está recebendo tanta luz. Aí você vai ter a estação do inverno.
Isso ocorre novamente no dia 21 de dezembro, que é no período do afélio. No dia 21 de dezembro, os raios solares estão incidindo diretamente no Trópico de Capricórnio, que está no hemisfério sul. Então, no hemisfério sul vai ser verão, no hemisfério norte vai ter pouca incidência solar, vai ser o inverno. O que é importante saber? Característica do verão: dia longo e noite curta. Característica do inverno: dia curto e noite longa. Ok? Lembrem-se, viu, gente? Solstício só ocorre verão e inverno. Se aparecer em alguma prova, alguma avaliação, algum exercício dizendo que no solstício apareceu ou está acontecendo a primavera, está errado, tá? Solstício é apenas verão e inverno. Verão quer dizer que o raio solar está incidindo diretamente em um dos trópicos, que pode ser o de Câncer, dia 21 de junho, aí vai ser verão no hemisfério norte, ou pode ser no de Capricórnio, no dia 21 de dezembro, aí nós teremos o verão no hemisfério sul. Aí você pode perguntar, ué Marcelo, e quer dizer que se o Sol ele vai do trópico de Câncer para o Capricórnio, do Capricórnio para o Câncer, vai ter um momento que ele passa na linha do Equador, não vai? Vai. É nesse momento aí que vai acontecer, vão ocorrer os equinócios, tá? O equinócio, gente, repara bem uma dica para você entender na língua portuguesa, tá? Prefixo equi aí, ó, lembra de equilíbrio. Equilíbrio, as duas bandejas de uma balança estão na mesma linha, está equilibrado. Equilíbrio, o equinócio tem a ver com o equilíbrio da luz do dia. A gente viu que no verão o dia ele é mais longo e a noite é curta, e que no inverno o dia é curto e a noite longa. O equinócio, tanto o dia quanto a noite vão ter as 12 horas. Né? O dia tem 24 horas, 12 horas de luz solar, 12 horas de sombra. Então, esse dia, o equinócio, ele ocorre no dia 21 de março, e aí o norte vai ser primavera e no sul vai ser outono. E no dia 23 de setembro ocorre o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul, tá? Lembre-se, equinócio, outono e primavera, tá? Marcelo, como é que eu vou saber, como é que eu vou lembrar que dia 21 de março é primavera e outono em qual hemisfério? Só você perceber. 21 de junho é verão no hemisfério norte. Qual é a estação que antecede o verão? É a primavera. Dia 21 de dezembro, aí você tem que lembrar, né? 21 de junho, se é verão no hemisfério norte, é inverno no sul. A estação que precede o verão é a primavera. Qual a estação que precede o inverno? O outono. Então você vai ser, durante os equinócios, vão ser os dias que vão ser os períodos que vão acontecer a primavera e o outono. Lembrando que no dia 21 de março e 23 de setembro incide em cima da linha do Equador. Com relação aos movimentos realizados pela Terra, tá? A gente já falou sobre a órbita, que é o caminho que os planetas percorrem ao redor do Sol, né? Essas órbitas elas não são circulares, elas são elípticas. Tem o periélio, o momento que está perto do Sol, periélio, perto do Sol. O momento do afélio, afastado do Sol, o afé é afastado do Sol. Temos a rotação, que é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo, que demora 24 horas aproximadamente. Na realidade não é 24 horas exatas, é 23 horas, 59 minutos e alguns segundos, tá? A gente arredonda para 24. No ensino médio você vai trabalhar mais com essa questão da hora exata da rotação, tá? Agora no fundamental não é necessário que seja batido o martelo para que você saiba que é 23 horas, 59 minutos, tantos segundos não, tá? Mas tem que sempre lembrar que rotação 24 horas aproximadamente. A velocidade aproximada que a Terra gira na rotação, 1.635 km por hora. Ou seja, nesse exato momento que você está ouvindo, nós estamos nessa velocidade. Torcer para que o motorista não freie, tá? Porque se frear, a gente vai para o infinito e além. Qual é a consequência? Como a gente já falou, dia e noite, tá? Translação, o movimento da Terra ao redor do Sol.
A velocidade que a Terra faz esse movimento ao redor do Sol é aproximadamente 109.040 km por hora. Da mesma situação, né? A gente está numa velocidade altíssima nesse planetinha, né? Mesma questão a gente rezar para que o motorista não pise no freio, tá? É, esses movimentos, gente, todos os planetas eles realizam, tá? Logicamente a velocidade de um para outro vai mudar, tá? Por exemplo, a Lua é um satélite que ela realiza esses movimentos e a gente percebeu que a Terra, por causa da gravidade, ela causa um freio, ela diminui a velocidade da rotação da Lua, tá? E aí vem outro item também, gente, que envolve a matemática na geografia, tá? Que é o ano bissexto. A gente sabe que a duração da translação da Terra é de 365 dias e 6 horas, né? A cada 4 anos, essas 6 horas que sobram, porque a gente não usa essas 6 horas, elas ficam guardadas como se fosse numa caixinha de bônus. Ah, tem 6 horas a mais, então a gente guarda essas 6 horas. A cada 4 anos, a gente usa essas 6 horas todas. Se você multiplicar 4 vezes 6, não dá 24? Então, a cada 4 anos, nós temos mais um dia à disposição. E é desses de 4 em 4 anos que a gente utiliza esse ano, esse dia a mais, e a gente vai ter o ano bissexto. O que é o ano bissexto? A gente vai ter um ano com 366 dias, por conta dessas 6 horas que foram acumuladas durante os 4 anos anteriores, tá? É, A data que é escolhida para colocar esse dia é dia 29 de fevereiro, e ano que vem, 2020, será um ano bissexto. O nome desse ano que tem um dia a mais é chamado de ano bissexto, ok? Professor, e quem nasce dia 29 de fevereiro só faz aniversário de 4 em 4 anos? Não. É comemorado no dia 28 ou no dia 1º, 28 de fevereiro, no dia 1º de março, tá? Bom, com relação às estrelas, gente, são os corpos que são luminosos, tá? São os luminosos. Até agora a gente falou os outros astros, né, os outros corpos celestes, todos eles são iluminados por estrelas. Estrela é um corpo celeste que ilumina, que é um astro luminoso, tá? Geralmente ao redor das estrelas nós temos planetas, tem grupos de planetas ao redor de cada estrela. Essas estrelas elas podem ser solitárias, só uma estrela, podem ser binárias, ou seja, duas estrelas, uma girando em torno da outra. Você vai ter aglomerados de estrelas, ou seja, geralmente uma estrela ela tem um tempo de vida, né? Ela surge, ela vai queimando todo, transformando o hidrogênio que ela tem em hélio, e nesse processo ela acaba explodindo. Ao explodir, ela leva toda essa matéria que tem no sistema ao redor dela, se transforma em poeira. E é dessa poeira que vira um novo berçário de estrelas e planetas, né? Bom, como é que é feita a medição da distância no universo? Ela é utilizada através do ano-luz, né? A medida utilizada é ano-luz. O que seria isso? A velocidade, a distância percorrida, não é a velocidade. A distância percorrida pela luz durante um ano. A gente sabe que a luz tem uma velocidade gigantesca, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Então, quanto seria a distância em quilômetros percorrida durante um ano? Então você vê que é um número gigantesco, né? Então a gente utiliza essa medição de distância ano-luz para medir as distâncias no espaço, tá? A estrela mais próxima da Terra é o Sol, e a segunda mais próxima é Próxima Centauri, que está a 4,2 anos-luz. Ou seja, a distância percorrida por ela corresponde à velocidade da luz, a distância percorrida pela velocidade da luz durante 4,2 anos. Tá? Aí eu coloquei mais ou menos uma imagem de como que é, tá? O Sol, aí você tem a nuvem de Oort, que é o extremo do sistema solar, tá? E aí você tem a distância em anos-luz.
E a Próxima Centauri é justamente uma estrela vermelhinha que aparece ali. Tem ao próximo dela Alfa Centauro A e Alfa Centauro B, tá? Essa estrela ela não é visível daqui da Terra, tá? Você não consegue olhar com o olho nu. Tem com um telescópio você consegue verificá-la, mas ela não é visível. Você olha para a estrela, você não consegue vê-la no céu da Terra, tá? Bom, gente, pro final, galáxias. O que é uma galáxia? A galáxia é uma aglomeração de estrela, planeta, cometa, satélite, asteroide, né? Aí nós temos uma imagem, um esboço de como que é a galáxia que nós vivemos, né? Que é a Via Láctea. O sistema solar está indicado por uma setinha vermelha que você vê na parte de baixo da imagem. Nós estamos na periferia da galáxia da Via Láctea, né? Próximo de Órion, do braço de Órion, né? E as galáxias elas apresentam algumas são elípticas, outras são em forma de espiral, outras são em forma de aglomerados gigantescos de estrelas, em várias formas, tá? Mas o que a gente percebe é que aqui da Terra, graças à tecnologia que o ser humano desenvolveu, principalmente quando ele aprimorou os telescópios e colocou os telescópios no espaço para observar o campo profundo do espaço, né? A gente conseguiu já contar 200 milhões de galáxias, tá? Ah, Marcelo, cada bolinha luminosa dessa é uma estrela? É. Uma galáxia tem em torno de 5 bilhões, trilhões de estrelas. Cada estrelinha dessa tem planeta. Ah, quer dizer que pode ter vida em outro lugar da Terra? Pode, mas vida como a gente conhece aqui, né? Como a gente vê em filme, o ET invadindo a Terra, detonando tudo, levando para experiência, isso aí é ficção. Não tem nada comprovado ainda, tá? Mas há uma possibilidade de se existir em algum canto dessas galáxias também vida, né? É o que a gente não conseguiu provar ainda, né? Então nós temos esses aglomerados de estrelas que são as galáxias. Bom, gente, com relação às constelações, são os agrupamentos estelares que os astrônomos desde a antiguidade associavam e formavam desenhos no céu, né? Você vai ter aí associação com seres humanos, com animais e com objetos. Cada povo, cada nação, civilização humana, ela desenvolveu um tipo de montagem de constelação. Se você for falar, por exemplo, dos índios do Brasil, eles enxergam a anta, eles enxergam o caminho que a anta faz, que é a Via Láctea. Se você for para os chineses, eles vão ter um outro tipo de constelação também. Os europeus têm, que é a base, né, da astronomia, aquilo que os europeus explicaram, né, junto com os árabes. E aqui no caso eu coloquei para vocês a imagem da constelação de Órion, e o que está em preto, né, com traços azuis é Órion, e aquele que está na imagem da direita, que é uma imagem com cinza e com branco, ali está a constelação de Escorpião, tá? Por que eu coloquei esses dois? Porque aqui do Brasil é visível. Agora, nos meses de início de ano, né, dezembro, janeiro, fevereiro, até abril mais ou menos, a constelação de Órion ela é bem visível. E o interessante é que quando o Órion aparece no céu nesse período, a constelação de Escorpião não aparece. A constelação de Escorpião só vai aparecer já próximo ao final do ano, a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, é quando você ainda tem Escorpião visível, tá? Isso tem a ver com a mitologia que fala de uma briga entre Órion e Escorpião. Uma outra coisa importante que você tem que saber é que na constelação, na imagem do Órion aí, você pode observar que tem as linhas azuis, que é o desenho do guerreiro, né? E ao redor dela tem umas linhas retas que formam uma corzinha laranja.
Isso é como se fosse o limite da constelação. Todas as estrelas que estão dentro desse quadrante aí fazem parte do Órion, mas elas obrigatoriamente não precisam estar ligadas pelas linhas azuis. Elas simplesmente fazem parte da constelação, tá? Do limite da constelação. A mesma coisa você pode ver na de Escorpião. A de Escorpião, ela tem várias estrelas dentro dela, mas só algumas formam a imagem do escorpião de fato, tá? Uma outra coisa importante, na de Orion você pode perceber que tem algumas bolinhas amarelas, maiores, menores e bem pequenininhas, né? Isso tem a ver com a intensidade de brilho, tá? Então, por exemplo, no canto superior à esquerda, onde aparece o braço levantado do Órion, tem uma bola bem grandona ali, que é uma estrela chamada Betelgeuse. É uma estrela gigantesca, né? No outro extremo dela, onde está o braço com o arco e flecha, de onde sai da junção do braço com o corpo, você tem a Bellatrix, que é o nome dessa estrela, tá? E aí você vai ter as três estrelas que formam o cinturão de Órion, né, que é assim a gente chama aqui no Brasil de Três Marias, e as outras que formam as pernas, tá? Então, a intensidade de luminosidade você consegue ver isso por esse desenho, tá? Quando você tem uma bola grandona, quer dizer que a estrela é bem iluminada, a iluminação da estrela é bem forte, né? Quanto menor, quer dizer que ela é bem fraquinha. Você enxerga, mas ela tem um brilho bem pequeno, visto aqui da Terra. Galerinha, espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês aí no estudo da astronomia. Qualquer dúvida, apontamento é só escrever. Falou? Abração para vocês e bora ver estrela, meu povo. Falou!